Eu costumo dizer que antes do Senhor operar um milagre na nossa vida, Ele vai colocar alguém do nosso lado para manifestar um milagre. Com qual objetivo? 2 objetivos. Primeiro, para a gente aprender com o milagre do irmão. O que eu aprendo com o milagre do irmão? O que eu aprendo com o milagre da minha irmã? O que eu posso aprender com esse milagre? Segundo, para a gente aprender a celebrar o milagre do outro antes de celebrar o nosso milagre. Vocês estão comigo? A gente quer sempre a nossa bênção, a nossa vitória, mas você já reparou que antes do Senhor manifestar o milagre dele na tua vida, Ele vai colocar um monte de gente perto de você, a qual Ele vai manifestar o milagre, e você vai ter que celebrar esse milagre, aplaudir esse milagre primeiro, para depois você ter o seu próprio milagre. Tem alguém comigo aqui? Diga amém. Ou seja, só está credenciado para viver o seu próprio milagre se você e eu aprendemos a celebrar o milagre das outras pessoas. Esse é o princípio da generosidade. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Se eu só estou preparado para chorar com os que choram, tem alguma coisa errada comigo. Você vai encontrar muitas pessoas que vão chorar com você. Eu quero saber se você vai ter pessoas que vão celebrar com você a sua conquista. Oh, Jesus, começou. Escute isso aqui. Deus ama recompensar. É da natureza de Deus recompensar os seus filhos. Se você que é pai e mãe ama recompensar os seus filhos, isso aí é a graça de Deus na nossa vida. Quem dirá, o próprio Deus, Ele ama nos recompensar. Porém, Deus quer recompensar os seus filhos que amam celebrar a conquista do outro. Veja que o centurião, escute isso aqui, ele estava em busca não do milagre dele, mas do milagre do seu servo. Ele estava orando não para o seu milagre, mas para o milagre do seu servo. Qual foi a última vez que você jejuou e orou para o milagre de alguém? Qual foi a última vez que você se desgastou em oração por um milagre de alguém? Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque Deus vai operar milagre na vida das pessoas à sua volta. Mas antes de o Senhor operar um milagre das pessoas à sua volta, Ele quer nos ensinar através desse milagre. E se Ele nos ensinar através desse milagre, nós precisamos celebrar o milagre dessas pessoas. Celebrar o milagre dos outros. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que a gente precisa saber filtrar aquilo que nós ouvimos. Preste bem atenção. Nós falamos aqui que há poder na palavra, sim ou não? Mas também há poder naquilo que você ouve. Então diz o texto sagrado no versículo 3 que quando ouviu falar de Jesus, enviou anciãos, mandou servos, idosos judeus, até Jesus. Ou seja, ele só mandou os anciões porque ele ouviu falar de Jesus. Se ele não tivesse escutado sobre Jesus, ele não teria enviado ninguém. Ele só enviou porque ele ouviu falar a respeito de Jesus. O que eu aprendo? Saber ouvir as pessoas certas. Olha que interessante, que eu quero que você redobre a sua atenção aqui. O texto diz que ele ouviu falar de Jesus, e por ouvir chamou os anciãos, e falou assim, vai até Jesus, e fala com ele, que eu tenho um servo aqui doente. Então antes do centurião ir até Jesus, ele enviou servos para chegar até Jesus, para pedir através de uma cura. Ora, ele só foi até Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. Tem gente que em vez de ir procurar a pessoa certa, procura um monte de pessoas que não tem nada a ver com a sua vida, e que não podem fazer absolutamente nada por você. Quantos atendimentos que eu já fiz no gabinete pastoral, de a pessoa falar para mim assim, pastor, eu cansei. Falei, cansou de quê, minha filha? Cansou de quê, meu filho? Porque eu já fiz de tudo, eu bati em todas as portas, já que deu tudo errado, então eu venho aqui pedir uma palavra de Deus para a minha vida. Não era para ser a primeira opção, irmãos.
Não era para procurar logo a pessoa certa, que é o Senhor Jesus? Sim ou não? Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Mas não, sabe que as pessoas estão buscando Jesus quando tentam de tudo, na força do braço, do seu jeito, da sua forma, com as suas possibilidades, para depois, se tudo der errado, aí eu procuro Jesus. Mas veja o que o centurião está nos ensinando. Ele procurou Jesus, porque ele procurou ouvir a pessoa que poderia fazer algo por ele. Olhe para mim. Eu não sei quem você está buscando ajuda. Eu não sei quem que você está buscando conselhos. Eu não sei quem você está pedindo orientações. Mas que tem uma coisa que nós aprendemos nesse milagre. Nós precisamos procurar a pessoa certa que pode operar o milagre na nossa vida, que é a pessoa do Senhor Jesus. Tem alguém comigo aqui que pode receber esta palavra? Meu irmão, pare de procurar o melhor amigo, se esse amigo não tem amizade com Jesus. Para de procurar a melhor amiga, se a melhor amiga não tem intimidade com Jesus. Procure pessoas que vão te colocar mais perto de Deus. Procure pessoas que vão ter comunhão com Deus. Procure pessoas que têm uma palavra de fé. Procure pessoas que têm uma palavra de edificação. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que as boas companhias promovem as boas virtudes nas nossas vidas. Tem alguém que está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? A partir de hoje, rompe com a amizade que não te leva para Deus. A partir de hoje, se as suas amizades não te levam para o Senhor, rompe com essas amizades. Ande com quem quer andar com Deus, ame quem quer amar a Deus. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não pode sair da mesma fonte, água doce e água amarga. Ou você é ou você não é. Ou você é quente ou você é frio. É o que a Bíblia fala. Irmãos, o diabo, ele é sujo. Ele tem artimanha para travar a tua fé. É só você ler a Bíblia, que você vai encontrar isso na palavra, as estratégias do diabo. Você acha que o diabo vai aparecer para você como diabo? Não. Ele coloca uma amizade do teu lado, para quebrar os princípios. E o diabo não tem pressa. O diabo trabalha a longo prazo. O diabo é paciente. Sapatinho de algodão. O diabo é estrategista, ele tem métodos, não tem pressa. Por isso que a gente precisa estar firmado em Deus. Inclusive eu vi um filme essa semana, recomendo que vocês vejam, A Oficina do Diabo. Fica tranquilo que não é filme de terror não, mas vale a pena assistir. Claro, como todo filme, você precisa filtrar, mas eu recomendo, assiste o filme Oficina do Diabo, da Brasil Paralelo, lançou agora. Vale a pena você assistir esse filme. Você vai entender algumas coisas, métodos que o diabo usa, estratégia que o diabo usa, a paciência a longo prazo que o diabo tem para poder tombar os homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque o diabo sabe que se você e eu nos voltarmos para Deus, o diabo não tem medo do seu diploma. O diabo não tem medo do seu anel de formatura. O diabo não tem medo da sua faculdade. O diabo não tem medo do seu dinheiro. O diabo não tem medo da tua posição. O diabo não tem medo do teu cargo. O diabo tem medo de se você orar e buscar intimidade com Deus. Diabo não respeita a posição de ninguém. Diabo não respeita cargo de ninguém. A única coisa que o diabo respeita é um homem e uma mulher quebrantado e contrito. E fala assim: eu não posso tocar nessa mulher, porque essa mulher ora, essa mulher busca de madrugada, essa mulher tem intimidade com Deus. Eu não posso tocar neste homem, porque este homem busca a presença de Deus. Então o diabo não pode tocar em pessoas que têm vida de oração e que têm intimidade por Deus. Por isso que você já reparou que na hora de você orar você nunca tem tempo. Na hora de ler a Bíblia dá sono. É sono para ler a Bíblia, é sono para orar, mas não tem sono para Netflix, não tem sono para cinema, não tem sono para passear, não tem sono para fofocar, não tem sono para ficar no Instagram, no TikTok, no Facebook. Mas para orar está cansado, para ler a Bíblia dá sono, dá piscada, a vista fica tremendo, fica cansado. Mas eu tenho orado e eu creio que Deus está levantando uma geração
geração aqui nesta igreja, de homens e mulheres que temem a Deus, de homens e mulheres que abrem mão de tudo, mas não abrem mão da glória, da presença de Deus, homens e mulheres comprometidos com jejum, com oração, com a palavra, que está incessantemente batendo na porta do céu, dizendo: Deus, não afaste a tua presença de mim, pode levar o que o Senhor quiser. Se o seu namoro não te leva para Deus, termine esse namoro. Se a tua vida com Deus está sendo atrapalhada por um relacionamento que está te afastando, então abra mão desse namoro, mas não abra mão da presença e da glória. Meu Deus do céu, alguém recebe esta palavra aqui hoje? Alguém reage a essa mensagem aqui hoje? Então levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Selecione muito bem aquilo que você está ouvindo. Você já ouviu aquele ditado que a sua mãe falava, a sua avó falava: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você ficar ouvindo quem não deve, você vai quebrar o teu princípio logo ali na frente. Você fala assim: não, sangue de Jesus tem poder. Você fala agora, que está cheio do Espírito Santo, num culto, numa igreja, ouvindo o pastor, e vai tomar ceia. Eu quero que quando começa a bater na tua mente, 2, 3 meses, aquela palavra te convencendo o tempo todo se afastar da presença de Deus. Então nós precisamos selecionar aquilo que nós ouvimos. Selecionar o que você ouve é muito importante. Não dá para ouvir tudo. Tem que selecionar. Você tem que saber o que você vai ouvir. A fé vem pelo ouvir. A Bíblia diz: a fé vem para ouvir, e ouvir. E por que as pessoas não estão tendo fé? Porque não está ouvindo. E não está ouvindo o quê? Esse dia a pessoa: pastor, você viu que barraco que aconteceu? Falei: aonde? No Big Brother. Falei: isso está passando? Eu não sei. Eu não sei o que é Big Brother, não vejo. Raramente vejo televisão, ainda mais agora com internet. A internet, ela é uma bênção, porque você pode selecionar o que você vai ouvir. Só fala: a internet é do diabo. Não, do diabo é quem não sabe usar. A internet é do diabo. Não, a internet não é do diabo. É do diabo, depende se você vai usar para Deus ou se você vai usar para o diabo. Vai depender. Política é do diabo. Política não é do diabo. Depende. Você pode usar a política para Deus ou você pode usar para o diabo. Se você falar que política é do diabo, você vai falar que Daniel, que foi governador de mais de 40 províncias, ele era o quê? Orava 3 vezes por dia. Esté era rainha, política, orava. José do Egito, governador do Egito, ele matou a fome de muitas nações. Homem temente a Deus, político. Não era do diabo. Do diabo vai ser aquilo se você vai entregar ou não. Nós precisamos de homens de Deus em lugares estratégicos, em posições de autoridade, sim. Homens e mulheres: mas é tudo diabo. Então você se levanta, se consagra e deixa Deus te usar para você fazer a diferença. Então nós precisamos entender que nós precisamos selecionar. Interessante que no próprio versículo de número 13 ele fala assim: olha, vieram rogando para curar. Sabe aquele clamor, como se estivesse pedindo assim: olha, eu quero que você vá na minha casa. Eu quero a tua presença perto daquele que está enfermo. Às vezes a gente não consegue estar em todos os lugares, mas a palavra de Deus tem o poder de chegar onde a gente não pode chegar. Você sabia disso? Às vezes uma mensagem como essa que nós estamos pregando, nossa, eu já recebi testemunho de pessoas que desistiram do suicídio com uma caixa de remédio na sua frente, porque chegou um vídeo nosso de 1 minuto, que a pessoa desistiu do suicídio, foi para a igreja e entregou a vida para Jesus. 1 minuto. Há um poder na palavra. Eu já tive oportunidades de expulsar o demônio pelo telefone. Eu sou pastor, está aqui endemoniado, eu estou na estrada, não vou conseguir chegar aí. Bota no viva voz, porque a única coisa que o diabo precisa é de uma ordem. A única coisa que o diabo precisa é de uma palavra.
dos céus repreendendo. Então a gente não pode ir, mas a palavra de Deus, eu orei e o demônio saiu e o milagre aconteceu. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? A visita que Jesus não fez presencialmente, Jesus fez através da palavra liberada. Tem alguém aqui que consegue receber esta mensagem que o Senhor está falando aqui hoje? Interessante que depois o centurião, e é interessante a humildade desse centurião. O centurião era um cargo de autoridade, e ele tinha uma medida de 100 homens que ele poderia, e tinha autoridade sobre aqueles homens. Então o centurião, ele tinha uma posição de autoridade, mas mesmo ele tendo uma posição de autoridade, ele chega para Jesus e fala assim: eu não sou digno de receber na minha casa, eu não sou digno nem de estar perto do Senhor, por isso que eu não te procurei com antecedência, mandei outros na minha frente. Veja a humildade deste homem, a simplicidade, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede. A Bíblia diz que ele dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Uma coisa que tocou no coração de Jesus foi a humildade desse homem, a simplicidade de coração. Como é bom lidar com pessoas humildes, pessoas com simplicidade do coração. Mas ele disse assim: olha, porém, se um Senhor disser uma palavra, o meu criado ficará curado, o meu criado sarará, e eu sou um homem de autoridade. Eu posso falar para um soldado ir, ele vai, se eu falar vem, ele vem. Eu posso mandar alguém chegar lá e vai ver que ele está curado. A única coisa que eu preciso é que o Senhor libera uma palavra. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui. Além de ter uma palavra, do outro lado eu preciso de uma pessoa que agarre essa palavra, que abrace essa palavra, que toma posse dessa palavra, que acredita nessa palavra. Não adianta ter o emissor se não tiver o receptor, porque a Bíblia diz que Jesus não pôde operar muitos milagres por causa da dureza de coração. Certa ocasião, Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quem lembra disso? Ou seja, tinha pessoas do lado de Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus. Estar perto não significa que está junto. Estar perto não significa que tem aliança. Estar perto é uma coisa, estar em comunhão é outra. Eu lembro da expressão que eu vi num congresso que eu participei sobre discipulado. Ele fala assim: uma coisa é um saco de batatas, outra coisa é o purê de batata. O saco de batata estão tudo junto, mas o purê está em comunhão, está misturado. Estar junto não significa que você está em comunhão. Estar junto não significa que você está em unidade. Quer ver um outro exemplo? Clássico. Judas estava junto, mas não estava em aliança. Judas estava junto, mas não estava em comunhão. O que faltava para Judas, irmãos? O que faltava para Judas? Judas tinha o melhor pastor, Judas tinha o melhor mestre, Judas tinha o melhor rei, Judas tinha o melhor discipulador. O que faltava para esse homem? Nada. Ele vendeu e traiu Jesus, porque a atitude de Judas não tinha nada a ver com Jesus, a atitude tinha a ver com o caráter dele. Ele estava na mesma mesa, estava se alimentando junto, estava convivendo junto, mas não tinha aliança. Não há nada que você possa fazer por uma pessoa que decidiu te trair, porque isso não é um problema seu, isso é um problema de caráter da outra pessoa. A salvação é individual. Isso foi uma escolha de Judas, foi uma decisão dele. Ele estava decidido a caminhar nessa direção. Ele não valorizou a palavra que Jesus liberou para ele.
Ou seja, palavras de fé, ele não tomou posse, palavras de comunhão, palavras de arrependimento. Mas pastor, ele chorou de remorso, porque nem todo choro é arrependimento. Tem gente que é um artista para chorar, mas não sabe se arrepender. Eu conheço pessoas que não choram, mas se arrependem. Não que não chorar seja ruim, é bom. Mas o arrependimento, ele é caminhado e ele é marcado por uma mudança de atitude. Mas pastor, então Pedro também negou Jesus. Qual é a diferença? A diferença é que Pedro teve um dia mau e Judas tinha o coração mau. Vocês estão comigo aqui? É o culto de doutrina hoje, domingo, tá, irmão? Judas teve um coração mau, mas Pedro teve um dia mau. Ele chorou amargamente. Tanto é que quando Jesus se encontra com as mulheres e fala assim, olha, chama todos os discípulos, e diz o texto, tem esse detalhe, e chama a Pedro, porque se Jesus falasse, chama todos os discípulos, Judas vai falar assim, eu não sou digno, eu não tenho como. Mas Jesus diz assim, chama Pedro também, porque Pedro precisa sentar comigo. E sabe o que se tornou Pedro? Pedro se tornou o primeiro pai da igreja. Tu se chama Pedro. Pedro significa pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você me negou, mas você se arrependeu. E a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aonde há um coração quebrantado e contrito, há um poder da restauração sobre a vida de Pedro. Pedro se tornou o primeiro pai da igreja e tantos outros pais foram levantados, e eu tenho uma palavra dos céus para liberar aqui hoje. Se você errou, escorregou, pecou, mas o seu coração está quebrantado e arrependido, tem cura de Deus sendo liberada aqui hoje, tem milagre de Deus sendo liberado aqui hoje, tem restauração. O que eu faço, pastor? Toma posse da palavra que o mestre está liberando sobre as nossas vidas aqui hoje, porque haverá restauração. Só quem recebe essa palavra, levante a mão e dá glória a Deus. O problema não é só ter uma palavra. Escute isso aqui, a questão não é você ter só a palavra, a questão é o que você faz com a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Você crê de fato mesmo? Você crê de fato? Infelizmente Judas estava sentado ali, mas não tinha comunhão, não tinha aliança. Você pode sofrer no meio da caminhada em ter pessoas ao seu lado, que só estão ao seu lado, mas o coração está distante de você. Você não tem o que fazer, a não ser depositar toda a sua confiança em Deus. Pastor, mas eu fui esquecido, fui abandonado. Fica tranquilo, Isaías 49, versículo 15, pode uma mãe esquecer do seu filho a qual amamenta, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Tem alguém que está entendendo? Você foi abandonado por teu pai, mas você tem Jesus na sua vida. Você foi abandonado pela tua mãe, não tem referência de pai, você não tem referência de mãe, você não tem referência de amigos. Fica tranquilo, Jesus já se levantou no trono e vai dizer, eu vou comprar a tua causa, a partir de hoje eu vou cuidar de você. Ah, pastor, mas eu queria ter o amor das pessoas. Hoje de manhã eu falei aqui na Santa Ceia, é bom ter o amor das pessoas, é maravilhoso ter pessoas te amando, te elogiando, te dando presente, te dando carinho, não tem problema nenhum. Mas se você não tiver o amor de ninguém, o amor de Deus já é suficiente para você. Ponto final. Tem alguém que está entendendo aqui hoje? Você tem o amor de Deus, já é suficiente. Eu não entendo essa geração de crente mimizento. Ah, não cantaram parabéns para mim. Ah, não me deram presente. Passou do meu lado, não me cumprimentou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que você precisa, você já tem, que é a presença de Jesus. Se você não entregou a sua vida para Jesus, entrega aqui hoje. Ele vai mudar a tua história. Então você crê mesmo que a palavra foi liberada sobre a tua vida? Olha, interessante que o Cicerão falou o seguinte, ó, se o Senhor liberar uma palavra, está tudo certo. Mas qual era a evidência que ele tinha? Algo concreto que ele tinha? Imagina Noé fazendo a arca,
Aí as pessoas falavam assim: para que você está construindo essa embarcação? Ele: porque vai chover. Mas qual foi a última vez que choveu? Ah, não lembro. Então por que você está fazendo? Porque eu creio na palavra que foi liberada. Escute isso aqui: não é ter só a palavra, é crer na palavra. Só constrói uma arca no lugar que não tinha chuva uma pessoa. Se você não der glória a Deus agora, eu vou embora, pelo amor de Deus. Se só constrói uma arca no lugar que só tem sol quem crer de fato na palavra que o mestre liberou sobre a tua vida. O problema, meu irmão, não é mais se a palavra foi liberada, é que Deus já liberou a palavra. Agora o problema está nas tuas mãos. O que você vai fazer com a palavra que os céus liberou sobre a tua vida? Você vai construir a tua arca amanhã? Então, se você crer, começa amanhã a construir o projeto de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a tua arca, eu não sei qual é o teu projeto, mas uma coisa eu sei: comece a construir os sonhos de Deus na sua vida, mesmo você não vendo nada aos seus olhos, mesmo você não tendo as circunstâncias favoráveis a você. Se você tem uma palavra, comece a agir de acordo com essa palavra. É sempre assim. Primeiro ninguém acredita, depois que você realiza, fala assim: já sabia que isso ia acontecer, já imaginava isso. Quando você crê, existe um poder do céu que é capaz de curar todas as feridas da nossa vida. Sabe quais as pessoas mais resolvidas? São as pessoas que mais sofreram traumas. Porque só pode falar de cura quem um dia ficou doente. Sabe como as pessoas mais resolvidas na vida, mais maduras, são as pessoas que foram mais machucadas. E a gente precisa respeitar a dor do outro. Dor é dor. Dor é dor. Seja dor de dente, seja dor na unha encravada, ou seja dor na alma, nas emoções. Dor é dor. E só entende de dor do outro quem já viveu uma dor muito profunda. Por isso que pessoas imaturas nunca conseguem entender o que o outro está passando, porque nunca vivenciou o vale da sombra da morte, não sabe o que está falando. Eu fico vendo alguns podcasts na internet, até de pastores, com todo respeito, mas falando tanta besteira. Aí eu falo: esse camarada não foi amassado, esse camarada nunca passou por um vale. Só frase de efeito de Ctrl+C, Ctrl+V do que ouviu falar, mas ele não está falando de algo que ele passou e viveu. Só entende de dor, de trauma, quem já passou por traumas profundos, de angústias profundas, de falar: eu não vou aguentar. Aí Deus fala assim: fica tranquilo, que eu estou aqui do teu lado. Só entende de angústia, as pessoas mais resolvidas, que vivem de forma pacífica, são aqueles que viveram traumas e se permitiram ser curados, tratados, se permitiram ser abraçados pela graça de Deus, porque não adianta passar por traumas e angústias se você não se permitir. Aquilo que eu tenho falado muito aqui para a liderança, e eu posso falar aqui hoje, é que toda pessoa precisa aprender a ter um coração ensinável, um coração que seja pedagógico, um coração que está aberto a ser discipulado. Quem não aceita ser confrontado não será mudado. Eu não confio em pessoas que não aceitam ser confrontadas, porque quem não é confrontado não será mudado. E muitas mudanças vão acontecer na nossa vida através de um confronto sadio, não é confronto pelo confronto. Aquelas pessoas que falam assim: eu sou sincero, falo mesmo. Não, você não é sincero, você é mal educado. Conhece alguém assim? Eu sou sincero, eu falo a verdade. Você conhece alguém assim? Não precisa falar o nome não. É o sincericídio. Aquela pessoa que fala assim: eu falo a verdade. A pessoa até falou a verdade, mas não falou em amor. As verdades que precisam ser ditas para alguma pessoa no momento de confronto tem que ser feita com respeito, honra e amor.
Você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras, de forma pedagógica, ainda que você fale a verdade. Se você não soube falar de uma forma adequada, a pessoa não vai aprender, ela não vai aceitar mais te ouvir. Na segunda frase ela já não quer te ouvir mais, porque você é sincera, né? Você é o sincerão. Graças a Deus aqui não tem ninguém assim. Só tem bênção aqui, gente. Só tem santo aqui, meu Deus do céu. Vocês são um amor. Mas a verdade é que em nome dessa, eu sou sincerão, eu quero falar tudo, que você se torna uma pessoa mal educada, cruel, perversa e sem empatia. Não sabe se colocar no lugar do outro. Só entende de misericórdia quem um dia precisou da misericórdia. Por isso que eu tenho muita preocupação em gente que se acha demais, santarrão demais, porque a hora que o vale chegar, vai precisar de bons conselhos. E sabe, irmão, o sofrimento ensina, o sofrimento é pedagógico, e nós precisamos entender que há um poder de cura em Cristo. Se Ele liberar uma palavra, eu não preciso de mais nada. Se Ele liberar uma palavra, eu não preciso de mais nada. A única coisa que eu preciso é crer nessa palavra, agir nessa palavra, ter uma ativação comportamental nessa palavra, sonhar com essa palavra, viver de acordo a essa palavra. Quando o Senhor falou assim, o centurião falou, se o Senhor liberar uma palavra, eu tenho certeza que ele vai ser curado. Jesus não foi na casa, mas sabe como é que eu vejo aquele centurião voltando para casa? Tranquilo. Eu vou chegar em casa e ele vai estar curado. Você está entendendo? Agora, qual era a certeza, a evidência que ele tinha? A fé. Existem momentos na nossa vida que você não vai ter evidência concreta, palpável, a olho nu, mas você vai ter uma evidência concreta da tua fé. Porque antes de Deus manifestar do lado de fora, Deus vai manifestar do lado de dentro. Está entendendo? Antes de Deus manifestar do lado de fora, Deus vai fazer isso realizável do lado de... E aí nós precisamos crer na palavra. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Que quando Deus libera uma palavra sobre ela, começa a buscar apoio em outras pessoas. Você acredita nisso também? Você acredita nisso também, minha irmã? Você acredita nisso também? Você me ajuda em oração? Você ora por mim? Por favor, você também acredita? Não, ninguém tem que acreditar coisa nenhuma. Quem tem que acreditar é você, porque a palavra foi para você. Porque se os outros têm que acreditar em você, você não amadureceu na tua fé. Ninguém vai acreditar em você antes. Só vão acreditar em você depois que se manifestar. Essa aqui é a verdade. Sim ou não? Quando eles voltaram para casa, diz o texto, que o criado estava curado, sarado. Agora interessante, olha o que Jesus fala desse centurião. Diz o texto sagrado, que Jesus fala assim, eu nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Então nosso problema não é falta de palavra, um problema é falta de fé. Olha quantas palavras foram liberadas nesse culto desde o início. Olha quantas palavras foram liberadas para você até aqui. Pega as palavras que o Senhor já liberou ao longo da sua vida até aqui. Quem está entendendo que o Senhor está falando aqui hoje? Quem recebe essa palavra que o Senhor está falando? Então a gente não tem mais um problema de palavra. Existe palavra que o céu já liberou. Hoje o que precisa é de pessoas que sejam receptores dessa palavra, pessoas que abraçam essa palavra, pessoas que acreditam nessa palavra, pessoas que ajam através da palavra. Mas o outro falou alguma coisa, não importa que o outro falou, que o vizinho falou, que o amigo falou, o que importa é qual palavra que você decidiu acreditar. Porque vão surgir muitas vozes. Eu já vou terminando aqui. Vão surgir muitas vozes, escuta isso daqui para encerrar.
A gente vai tomar ceia. E depois vão pagar um lanche para mim. Vai tocar no coração de alguém aí. Escuta isso aqui. Preste bem atenção. Vai ter muitas vozes. Muitas vozes vão surgir. Imagina quando Davi foi enfrentar Golias. As pessoas falando, você vai enfrentar ele mesmo? Será? Como? Você é um menino. E ele é um gigante. Ele não está afrontando você, Davi. Ele está afrontando todo o exército. Eu fico imaginando Davi. Não, ele não afrontou o exército. Ele afrontou o próprio Deus. Você já reparou na Bíblia que Davi nunca chamou Golias de gigante? Todo mundo chama Golias de gigante. Davi não chama Golias de gigante. Davi chama Golias de incircunciso. Você não tem aliança com Deus. Quem é você para afrontar o exército de Deus? Você é gigante para os outros, mas para mim, você é apenas Golias. Quem está recebendo essa palavra aqui hoje? Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Então para de chamar o seu gigante de gigante. Para de chamar o seu problema de problema. O seu problema é uma oportunidade que Deus está dando para você amadurecer, para você crescer. Esse gigante não vai te abater, esse gigante vai te promover. Ah, meu Deus do céu, quem recebe esta palavra aqui hoje? Esse gigante não é para te destruir, e você não vai olhar ele como gigante. Esse gigante é a promoção de Deus sobre a tua vida. Quem era Davi antes de Golias, e quem se tornou Davi depois de Golias? Você não será mais o mesmo depois desse gigante. Você não será mais o mesmo depois desse vale grande. Oh, meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra? Alguém pode receber essa palavra de pé? Alguém pode receber essa palavra reagindo? Alguém pode receber essa palavra celebrando?